Malaquias 3:10. Glória a Deus. Às vezes não percebemos qual é a intenção de Deus em certas coisas. Qual foi a intenção de Deus permitir que Jesus fosse à cruz em nosso lugar? Não foi nos abençoar? Não foi nos ajudar? Nós estávamos entregues à nossa maneira de pensar, aos nossos pensamentos, da forma que achávamos e vivíamos, que achávamos que era correta. No entanto, Deus nos mostrou o melhor caminho, Jesus. E Ele quer fazer isso em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Veja o que está aqui escrito. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela tudo venha a maior abastança. Será que Deus nos quer abençoar? Esta é a pergunta que eu deixo para cada um de vós. Então, se Ele nos quer abençoar, o que é que nós temos que fazer? Vamos semear, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, confiar em Ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, Senhor. Porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. És Tu que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Vamos abrir em Filipenses 2:9. O título da mensagem de hoje é Jesus. É impressionante tudo o que Deus nos tem dado. Você pode dizer assim, não, mas há coisas que ainda não estão resolvidas na minha vida. Sim. Ninguém diz o contrário. Mas Deus o quer ajudar a resolver as suas situações. Jesus. Veja o que está aqui escrito. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a liga confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acho que as pessoas não imaginam o poder de Deus. Eu tive experiências onde realmente pude ver que o nome de Jesus tem poder. Um colega meu estava de folga e veio ter comigo, e estava eu de serviço, e ele estava de folga, e estacionou o carro ao meu lado, e estava ele, a esposa e a filha. E nós estávamos a falar os dois, e a esposa começa a apontar para mim. E eu disse, mas o que é que a tua esposa está a dizer? E ele disse, ela está a dizer que tu sabes.
E eu, hã? Eu sei. Eu sei o quê? Uma mulher de um colega meu está a dizer que eu sei, mas sei o quê? Mas eu fiquei... Até que eu olhei para ele e disse, não me digas que foram onde não deviam ter ido. E ele começou a dizer, nós fomos uma cartomante, depois fomos uma vidente, e não sei o quê. E eu perguntei-lhe a ele, tu não te importas que eu vá falar para o lado da tua esposa? Ele disse, não, não. Até eu saí do carro e fui para o lado da esposa e comecei-lhe a contar o plano da salvação. O que é que Deus queria fazer com as nossas vidas? O plano da salvação que permitiu que as nossas vidas fossem salvas e libertas. À medida que eu ia falando, estava tudo bem, ela estava a olhar para mim. Mas mal eu disse que Jesus veio à Terra, mal eu falei a palavra Jesus, foi instantâneo. Ela abriu os olhos, olhou para o esposo e disse, vai começar. E começou-se a manifestar dentro do carro como fosse um ataque epilétrico. A falar com outra voz para mim. Eu comecei a expulsar, a ordenar que saísse o demónio. Como eu estava com a mão assim, tentou-me morder. Eu afastei a mão, mas Deus dentro de mim dizia, não posso ter medo. E então voltei a pôr a mão. E ela, quando me tentou morder, os dentes ficaram no ar. Não conseguia morder. Depois veio à igreja, mas manifestou-se outra vez. E depois houve um dia que eu fui à casa dela e ela dizia que estava ao pé de mim, mas que a vontade dela era me apertar o pescoço. Mas que não conseguia. Há muito mais poder em Deus do que você imagina. Entenda uma coisa, o diabo tem poder. Os demónios têm poder. Mas Deus tem muito mais. E permitiu que Jesus viesse à Terra. Ouça, você tem que perceber porque é que Deus o exaltou soberanamente. Veja o que é que ele fez. Vamos a versículo, estamos em Filipenses, vamos andar um pouco mais para cima. E diz no versículo 6, Filipenses 2,6, veja, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte por cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome. O que aconteceu com Jesus teve a ver com o que ele fez. Tem a ver com o que ele se humilhou. Ele orava a Deus e disse, Pai, se possível não passe de mim este cálice. Porque ele sabia que ia ser difícil. Mas, no entanto, não se faça a minha vontade, mas a tua. Fez-se a vontade de Deus. Jesus morreu. Ressuscitou ao terceiro dia. E agora está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas nos deixou algo valioso. O seu nome. O nome de Jesus. Está na altura de todo homem e toda mulher de Deus entender que nos foi dado este nome para sermos usados com poder, para ser usado com autoridade, para moldarmos as coisas à nossa volta. Será que vamos obrigar pessoas a fazer alguma coisa? Não, não é isso. Mas vamos moldar o mundo espiritual à nossa volta, para que nenhum mal nos suceda, nem praga alguma possa chegar até nós, em nome de Jesus. Eu quero vos mostrar pela Bíblia o poder que existe nesse nome. Veja o que está aqui escrito. Lucas 10, 17.
Jesus tinha mandado 70 dos seus discípulos para pregar o Evangelho, para curar pessoas, para libertar pessoas. E agora chegou a altura desses 70 voltarem. Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio a cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Será que nós conseguimos entender isso nas nossas vidas? Será que conseguimos entender que o nome de Jesus nos foi dado? Mas foi dado com uma intenção para nos poder abençoar, para que ao nome de Jesus nós possamos orar e mudar as circunstâncias. Mas há coisas assim. Entenda uma coisa. Estamos em 2026, no início do ano, estamos a 1 de fevereiro de 2026. Há muita coisa a acontecer no planeta. Guerras, confusões, pessoas que estão a tentar mandar e mudar a forma do mundo. Nós estamos a ver tudo isso, achamos que muita coisa é injustiça. Mas entenda uma coisa, o que nós devemos buscar é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto nos será acrescentado. O mundo se moldará porque pessoas, imperadores e pessoas que quiseram fazer e moldar o mundo sempre existiu e sempre vai existir. A única coisa que você tem que levar e olhar é para a história. Porque na história todos eles caíram, todos eles morreram. Entende? Então, vamos nos concentrar em Deus, vamos concentrar o que é que Deus quer que nós façamos. Vamos usar o nome de Jesus com autoridade. Vamos mudar as circunstâncias à nossa volta. Vamos abençoar pessoas, ajudar pessoas. Como? Orando. Orando. Esse é o seu maior poder. Embora você pense, pronto, mas nós estamos a orar e as coisas não estão a acontecer, mas você está a orar mesmo. Está a orar com afinco, está a orar com autoridade. Veja aqui um exemplo que Jesus nos mandou. Marcos 4:37. Vamos lá, Marcos 4:37. Jesus e os discípulos entraram para dentro de um barco. Estavam dentro do barco. E quando estavam dentro do barco, levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, ele quem? Jesus, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Não vês que isto é muito mau? Faz alguma coisa. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse-lhes: Por que vocês estão tímidos? Ainda não tendes fé. Eles tinham visto o poder que existia no nome de Jesus. Como os demónios se sujeitavam. Até porque é que os discípulos não sujeitaram a tempestade e o mal que estava a acontecer. Está na altura de nós, povo de Deus, nos levantarmos em autoridade e começar a moldar a história. Você ouviu bem, moldar a história. Ouça, há coisas que eu não posso orar, porque Deus não me permite que eu ore. Mas as que Deus me permite que eu ore, eu oro. E o que é que vai acontecer? Exatamente o que eu estou a orar. Há coisas que é da vontade de Deus que aconteça. Há pessoas que estão no poder por causa da vontade de Deus.
para que possa acontecer outras coisas. É o tal plano de Deus, porque Ele é um perfeito arquiteto, Ele sabe o que está a fazer. Ele sabe o que é que fez com José, que ele teve que ser vendido injustamente pelos irmãos. Mas por aquela injustiça, Ele veio a preservar um grande povo. Davi não teve culpa de nada, nunca. Ele apenas tocava para que o espírito mau se ausentasse de Saúl. No entanto, Saúl, por inveja e sabendo que o Espírito de Deus estava sobre ele, o quis matar várias vezes. Ele não teve culpa de nada. Você entende? Que os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Que Deus sabe o que está a fazer. Às vezes nós não entendemos e vemos toda a circunstância, vemos toda, mas que injustiça, mas porquê? Por causa do plano de Deus. Por causa do plano de Deus. E é só tempo nós vamos entender porquê. É só tempo, as coisas vão mudar e vamos entender porquê. Agora, o que é que cabe a cada um de nós? O que é que nós devemos fazer? Devemos buscar a Deus e saber o que é que Ele quer que nós façamos. Devemos estar a orar porquê? Na sua cidade, no seu lugar, no seu bairro. O que é que você está a orar? Existe muito poder na sua boca. E você tem que ter cuidado com isso, porque da mesma boca não pode sair maldição e não pode sair bênção. Você não pode amaldiçoar ninguém. Mesmo que essa pessoa tenha voltado contra si, mesmo que essa pessoa o tenha prejudicado, mesmo que essa pessoa tenha feito tudo isso. Essa pessoa você tem que perdoar e andar em frente e orar. Não amaldiçoe. Não amaldiçoe. Abençoe sempre. O resto, deixe com Deus. Ouça, nós às vezes nós queremos que haja julgamento sobre as pessoas. É normal, é humano. Nós vemos uma injustiça que é feita contra nós e nós aí que haja julgamento sobre essa pessoa. Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Julgamento que vem sobre as pessoas vem de Deus. E Ele sabe o que está a fazer, porque Ele é que está a dar a oportunidade a cada um de nós de poder estar com Ele. E vai dar a oportunidade a essas pessoas, a essas mesmas pessoas que o magoaram assim, para poder estar com Ele. Só ao final de um certo tempo essa pessoa continuar a fazer o mal, então tudo aquilo que o homem semeia e escolhe. Você pensa que não importa a pessoa que estiver, no poder que estiver, aonde estiver, o que ela estiver a fazer de mal, não se vai voltar contra ela? Você está redondamente enganado. Tudo o que o homem semear vai colher. Portanto, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala em relação aos outros. Não amaldiçoe, abençoe. Abençoe. Mas assim lhe foi dado o nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome, um nome que tem um poder tremendo, em que todas as circunstâncias podem mudar. Eu lembro-me, há anos atrás, um vizinho meu estacionava o carro, ou antes, um familiar de um vizinho meu, estacionava o carro que me tapava a porta da entrada. Eu nunca disse nada, eu nunca me queixei, mas houve um dia que eu trazia um computador debaixo do braço, trazia uma mala do outro lado, eu queria entrar em casa, tive que entrar de lado, foi difícil. E quando entrei à porta de casa, eu deitava fumo. E eu apontei para aquele carro e eu disse, eu nunca mais, no nome de Jesus, quero ver este carro ali estacionado. Sabe o que aconteceu?
nunca mais aquele carro ficou ali estacionado. Nunca mais. O carro estava a prejudicar a minha vida. Eu não retaliei, não barafustei, não disse nada. Apenas orei. Agora tente ver uma coisa. Nós temos, a quem muito é dado, nós temos de ter cuidado com o que oramos. Não podemos orar porque uma pessoa nos fez mal, vamos orar contra ela. Não, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para que as circunstâncias não se voltem contra nós. Inclusive, vai chegar a um ponto tal em que algumas circunstâncias estão-se a voltar contra si. Você se calhar nem ora. E Deus já está a resolver. Porque você está a fazer a vontade de Deus. E Deus protege-o assim. Eu já orei por pessoas em nome de Jesus e pessoas foram curadas e libertas. Já orei por outras e não foram. E eu sei porquê. Eu nada sou, apenas sou um veículo. Eu creio em Deus. Muito, muito. Eu creio no seu poder. Mas está na altura de nós que aceitamos Jesus no coração, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que aceitamos o que Ele fez na cruz como sendo em nosso lugar. Está na altura de nós percebermos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Houve uma parte da minha vida que eu andei e vivia e orava assim: Pai, abençoa isto, abençoa aquilo, Pai, ajuda-me nisto, ajuda-me naquilo. E Deus me ajudou. Outras coisas às vezes não aconteciam como eu queria. Eu ficava confuso. Até que Deus me começou a mostrar porquê. Uma vez ia ser prejudicado por um comandante, ia ser prejudicado. Eu cheguei ao carro, pai, eu ordeno que este comandante saia. Ei! Deus disse-me: está quieto e está calado. Ora para que ele aceite como tu estás a fazer. E eu orei, um mês depois estava ele a dizer: não, continuam a trabalhar como estavam a trabalhar, que estavam a trabalhar bem. E esse mesmo comandante, mais tarde, foi que Deus utilizou para me abençoar e me ajudar outra vez. Entenda uma coisa. Nós não sabemos tudo. Queremos saber. E não sei se é bom saber. Eu sou sincero. Não sei se é bom você saber tudo. Eu não gostaria de saber tudo. Porque senão as minhas decisões podiam ser alteradas e eu não poria as coisas nas mãos de Deus e isso que tentava eu resolver. Eu acho que não gostaria de saber tudo. Então eu entrego os assuntos na mão de Deus e confio nele. E eu sei que ele tudo fará bem. Porque ele é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Ele nos deu um nome que é sobre todo o nome. Para que o nome de Jesus se dobre o teu joelho. Veja o que é que Jesus disse mais. Vamos a Marcos 16, 15. Eu disse Marcos 16, 15, não foi o que eu disse. Peço perdão. É João 14, 12. Peço perdão. João 14, 12. Isto foi o que Jesus disse para os discípulos. Foi o que Jesus está hoje a dizer para nós.
Em verdade, na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores que estas, porque eu vou para meu Pai. Tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Portanto, nós devemos orar ao Pai, pedindo ao Pai, em nome de Jesus. Pai, te peço isto, em nome de Jesus. Você percebeu o poder que existe no nome de Jesus? É a chave para destravar portas, para abrir portas. É a chave para que o poder de Deus possa acontecer através de nós. Eu tenho estado a orar ultimamente por causa de tudo o que tem acontecido em Portugal, e aconteceu uma tempestade grande em Portugal. Ontem eu estava à mesa, sentado com a minha família, e eu estava a pensar, mas eu sei que era a minha reação instantânea. Se acontecesse onde eu morasse, se acontecesse o que estava a acontecer lá, eu acho que saía para a rua a gritar. Mas a gritar quê? De aflito? Não. A gritar contra a tempestade. Exatamente o que Jesus fez. Falar para quê? Para a tempestade parar. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vos fará dano algum. Você entende? E ia resultar. Se resultou com Jesus, porque é que não há de resultar comigo? Se ele disse-nos a nós, e era aquele versículo que anterior eu disse, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Se Deus nos comissionou para fazer alguma coisa e nos deu poder para poder fazer, por que não fazer? Uma tempestade é boa? Vai ajudar alguma coisa? Vai ajudar alguém? Não. Então para que é que ela pode existir? Para que ela vai existir? Quem é que a levantou? Foi Deus. É Deus que quer destruir o mundo. Quando Deus quiser destruir o mundo, Ele destrói e acabou. Não é da vontade de Deus que haja tempestades, que se levantem coisas contra os sítios e as situações e destrua coisas. Não é da vontade de Deus. Então, se não é da vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus sobre o mundo, sobre o planeta, em nome de Jesus. Na sua vida, você pensa que é da vontade de Deus que você esteja mal? É da vontade de Deus que você esteja a passar por dificuldades? É da vontade de Deus que você esteja com problemas? Você pensa isso? Se você pensa isso, você não conhece o Deus. Um Deus que não poupou o seu próprio filho por causa de nós, vai nos querer maltratar, a machucar, criar-nos problemas. Você acha isso? E você pode dizer, mas então porquê é que está a acontecer? Eu não sei porquê é que está a acontecer isso na sua vida. Mas uma coisa eu sei, que tudo pode mudar. Basta você orar. Basta você confiar. Não se esqueça de uma coisa. A sua vida e a minha vida é feita de escolhas. Escolhas que cada um de nós vai ter que fazer. E há escolhas que nós podemos fazer que não são nada boas para a nossa vida. Até que ponto é que nós estamos dispostos a abdicar de algumas coisas por causa de Deus? Deus disse-me a mim algumas coisas. Não faças isto. Não faças aquilo. E eu deixei de fazer.
Por causa de quê? Por causa de Deus. Porque eu o amo. Porque eu quero estar com Ele. Não só por causa de que Ele me abençoa, porque eu sei que Ele me abençoa, mas não é só por causa disso. É por tudo o que Ele me dá, pela paz que Ele me dá, pelo amor que Ele me dá. Por tudo. Você entende? Você entende que Deus nos deu um nome que é poderosíssimo. Pode moldar tudo na nossa vida, mudar tudo. Entenda como o nome de Jesus pode ser mudado, pode ser usado. Você não pode agarrar, pode orar a pedir a Deus coisas, mas não pode obrigar pessoas a fazer coisas. Você não vai dizer, não, eu vou obrigar e dizer ao meu patrão para que me aumente o ordenado. Não. Você vai orar a Deus e Deus vai fazer as coisas para que o seu ordenado seja aumentado. E vai pedir em nome de Jesus. Alguém está a se levantar contra si. Uma calúnia levantou-se contra si. Um problema levantou-se contra si. Você pode repreender esse problema. E tudo aquilo que está a ser levantado contra si, no nome de Jesus. Isso pode. Que vai prejudicar diretamente a si. Você pode orar pelo seu corpo. No nome de Jesus. Para que fique curado. E você pode me dizer, mas você não está a entender a idade. A idade é apenas um número. Tudo é possível àquele que crê. A idade é apenas um número. Tudo é possível àquele que crê. Portanto, comece a moldar o seu corpo orando. As coisas que você vê que não estão bem, comece a dizer, Pai, eu declaro em nome de Jesus que eu estou bem fisicamente, eu estou bem em todas as áreas da minha vida, eu nunca estive tão bem como agora no nome de Jesus. Mas você não está a entender a idade? Eu quero lá saber da idade, eu quero saber o que é que Deus diz. Deus fala de que a idade e diz que vai chegar realmente a um ponto em que nós vamos ter que partir deste mundo. Mas que até lá, Deus nunca nos disse que nós vamos estar a passar por problemas, vamos estar a passar dificuldades, vamos estar a passar por doenças. Deus nunca disse isso. Nunca. Pelo contrário, até disse que Jesus levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Isto é o que ele diz. Até o dia que partirmos desta terra, segundo a vontade divina, segundo a vontade de Deus. Não segundo a vontade do homem, não segundo a vontade do diabo. Segundo a vontade de Deus Altíssimo. Veja. Vamos agora lá a Marcos. A Marcos 16:15. Isto foi o que nós fomos comissionados para fazer. Nós fomos chamados para fazer. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. O que é que nós vamos pregar? Se tu não aceitas Jesus, estás desgraçado. Isso é as boas novas de salvação? Vamos pregar o amor de Deus. Não vamos pregar a condenação de Deus. Porque Deus não condena. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é o que Deus disse para nós fazermos. E depois, não ficou por aí. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém.
Amém, amém, amém. Você percebe que a vontade de Deus é porque todo o mundo conheça Jesus como seu Senhor e Salvador e o aceitem. Mas também o podem rejeitar. Mas tem que ser dada a opção à pessoa decidir se quer estar com Deus ou não. Existe a bênção de estar com Deus. Existe não estar com Deus. Há uma passagem bíblica que fala sobre um homem que construiu, dois homens construíram casas. Uma construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. O que construiu sobre a rocha veio a tempestade e a casa não caiu. Mas o que construiu na areia, a tempestade fez cair a casa. O que é que aprendemos com tudo isto? Você está a depender a sua vida de quem? De si ou de Deus? Porque se for de Deus, você está na rocha. Se for de si, você está na areia. O que é que você quer? A decisão vai sempre estar na sua mão. O livre-arbítrio foi dado a si. Você que decide. Mas também a decisão que vai decidir vai ter consequências para o bem ou para o mal. Ah, não, mas eu não quero escolher nem um lado nem o outro. Isso não existe. Basta você não escolher Jesus. Você já está do outro lado. E as consequências você vai ver. Será que Deus quer o seu mal? Não. Ele quer tanto o bem das pessoas que permitiu que Jesus morresse por nós. Ah, então isso vai-me obrigar a mudar isto? Não, Deus não quer obrigar nada nem ninguém. Não, é impressionante. Você tem que estar com Deus para perceber quão bom este Deus é. Eu faço as coisas porque quero, não porque sou obrigado. Porque eu percebo que é o melhor caminho para a minha vida. Alguma pessoa uma vez disse, não, vocês não podem fazer isto, vocês não podem fazer aquilo, vocês não podem fazer aquilo. E o outro cristão disse, não, eu posso fazer tudo. Podes? Posso. Posso fazer o que quiser. Posso. Agora tu não podes. E ele disse, não posso, não, eu faço o que eu quero. Experimenta lá deixar de fumar. Ah, não, é difícil, eu não consigo. Então, eu posso fumar, mas também posso não fumar. Mas tu não consegues deixar de fumar. Muda a tua maneira de viver. Deixa de fazer isto, fazer aquilo, fazer aquilo. Consegues? Não. É difícil. Não consigo. Mas eu consigo. Então qual é a diferença? Quem é que está verdadeiramente livre? Aquele que pode fazer o que quer ou aquele que não pode fazer o que quer? Quem é que verdadeiramente está liberto? Deus quer que todo homem, toda a mulher fique liberto e que decida a sua vida. Por um lado ou por outro. Decida. E nos deu e nos capacitou para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, para que ao nome de Jesus todas as portas se nos abram, para que ao nome de Jesus tudo o que seja levantado contra nós caia por terra e não tenha poder sobre nós. Há coisas que às vezes nós permitimos na nossa vida deixar entrar. Eu lembro-me sempre de uma coisa, eu nunca mais me esqueci, foi um filme que eu vi. E nesse filme, já tem muitos anos esse filme, e nesse filme eram tropas, estavam numa guerra, e apareceu uma criança com uma caixa para engraxar sapatos. E ele pedia, via-se que era pobre, e pedia para engraxar os sapatos, e ele, um disse que não queria, e o outro disse, está bem, eu para te ajudar, eu faço isso.
Ele sentou-se, meteu lá o pé, o rapazinho começa a engraxar os sapatos. E de repente o rapazinho afasta-se. O outro que não quis afastou-se um pouco. Quando o rapazinho se afasta, a bomba que estava dentro da caixa de sapatos rebenta e mata a pessoa que lá tinha posto o pé. E o que é que isso quer dizer? O que é que isso tem de bom ou de mal para o que nós estamos hoje a falar? É que você não entende. Muitas das vezes somos levados pelas circunstâncias e pelas coisas que, não, isto é uma injustiça, isto está mal, isto está errado, e somos levados a fazer coisas e a dizer coisas que não devíamos fazer. Somos levados a ter penas de circunstâncias que se calhar não devíamos nunca ter pena. Você sabe que o profeta Saúl orou pelo rei Saúl toda a noite para que Deus tivesse compaixão dele e ele não perdesse o reinado. E Deus disse, até quando terás compaixão daqueles que eu rejeitei? Nós não sabemos tudo das pessoas. Nós não conhecemos as pessoas. Não conhecemos a sua vida. Não sabemos o que é que ela fez. Não sabemos as suas intenções. Não sabemos. Não sabemos as consequências que houve por causa do que lhe está a acontecer agora. Nós não sabemos. Você entende? Não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe levar pela piedade, não se deixe levar como por esta criança que afinal queria fazer era mal e não o bem. Não se deixe levar pelos momentos da vida. Busque ao Senhor. Confie nele e deixe Ele mostrar o caminho para a sua vida. Não seja participante dos pecados alheios. É isto que Deus disse para nós. Isto quer dizer, você não sabe da vida de outra pessoa, não se meta. Você quer ajudar alguém? Ore. Não fale. Ore. E Deus, que sabe o que se passa na vida da pessoa, vai agir em conformidade. Quantas e quantas pessoas eu já não soube de que se queixavam de coisas que lhes estavam a acontecer agora, mas, no entanto, no passado, tinham feito coisas erradas. Ouçam, tudo o que o homem sonhar vai colher. E ninguém está isento disso. Porquê que você acha que eu peço perdão a Deus? Porque eu sei que erro. Porquê que você acha que eu perdoo as outras pessoas? Porque eu sei que as outras pessoas me magoam. E eu quero continuar com Deus. Eu quero Deus comigo sempre. Por todo o caminho, por onde eu for, por onde eu andar. Eu não tomarei mal algum porque tu estás comigo. É isto que eu quero dizer sempre. Eu não quero afastar o meu Deus. Eu quero tê-lo junto a mim sempre. Se você quer ajudar alguém, mostre-lhe o caminho. Mostre-lhe Jesus. Fale de salvação. Fale do caminho. Houve pessoas que eu falei e disseram, você cala-te lá com isso, o que é que coisa? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Eu só posso fazer em relação à minha própria vida. Quero o melhor para os meus. Quero o melhor para a minha família. Claro que quero. Só Deus sabe quanto eu quero bem. Mas as decisões vão estar nas suas mãos sempre. Não nas minhas mãos. E o que eles decidirem será as consequências que vão receber. E eu não, nada posso fazer. Foram eles que decidiram. Eu quero vos dizer uma coisa. Vamos abrir em Atos 19:13. Só para terminar. Atos 19:13.
Paulo estava a pregar, e à medida que Paulo falava e falava em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, fica curado, as coisas estavam a acontecer. E as pessoas ouviram tanto falar em nome de Jesus que pensavam que esse nome podia ser usado. Veja o que é que aconteceu. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam evocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefas, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse-lhes: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. A quem é que foi dado o nome de Jesus? A nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. A nós foi dado o poder de podermos usar o nome de Jesus. Não àqueles que não aceitaram Jesus nas suas vidas. Não que aqueles que pensam que podem usar como um talismã o nome de Jesus. Isso não funciona assim. Quando Jesus disse, havia Satanás a cair como um raio, ele estava a falar para aqueles que são discípulos, para aqueles que são seguidores de Jesus. Ele estava a dizer: o meu nome na vossa boca é poder. Portanto, o nome de Jesus na nossa boca é poder. O nome de Jesus na nossa boca vai mudar tudo. Não vai influenciar pessoas a fazer outras coisas. Por isso você ora, intercede. Mas as circunstâncias que se estão a voltar contra si podem mudar. A tempestade que está a acontecer na sua vida pode mudar. Se você usar contra ela o nome de Jesus. Cabe a nós decidir o que fazer na vida. Cabe a nós ver o que queremos fazer. E tudo o resto vai acontecer no nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, vamos ficar de pé. Pai, ensina-nos a usar o nome de Jesus como deve ser usado. Ajuda-nos a entender o poder que existe no nome de Jesus. O teu poder que está em nós é muito maior do que nós imaginamos. Mas para isso nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Faça-se a tua vontade na minha vida, assim como é feita no céu. Cumpra-se em mim a tua vontade, para a tua glória e para a tua honra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a Santa Ceia. O que é Santa Ceia? Santa Ceia é o nosso honrar a Deus. 2 ordenanças Jesus nos deixou. O batismo nas águas
e a Santa Ceia. O batismo nas águas é o nosso símbolo de arrependimento, de nos arrependermos daquilo que nós fizermos, daquilo da nossa vida velha. E o irmos às águas é retirar, como símbolo de lavagem da nossa vida velha, e aceitarmos a nova vida que temos em Jesus. Santa Ceia. Santa Ceia é nos lembrarmos sempre daquilo que Jesus fez por nós, do sacrifício que Ele fez por nós. E nunca nos esquecermos disso. E honramos com a tomada da Santa Ceia a Deus. Veja o que está aqui escrito. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes, beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo este pão, este vinho e vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Pai, nós estamos perante Ti. Tomamos hoje parte deste memorial perante Ti, Senhor. Lembrando o que Jesus fez por nós na cruz. Tomando o corpo, agora, o símbolo, no pão, na nossa mão. Andando para os céus e dizendo, Senhor, hoje tomamos parte do Teu sacrifício, Senhor. Tomamos este pão, símbolo do Teu corpo, para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Pai, agora levantamos o cálice para o céu e dizemos, Senhor, este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, feita entre Ti e mim, e a mim, Senhor. Este que simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz, em meu lugar. Eu tomo e reforço esta aliança até a eternidade, Senhor, porque eu quero estar contigo sempre. No nome de Jesus, eu o tomo. No nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por poder fazer parte deste memorial. Obrigado, Pai, por poder estar contigo constantemente, todos os dias da minha vida. Tu és a minha proteção, Tu és a minha segurança, Tu és tudo para mim. Senhor, a Ti te dou toda a glória, toda a honra, todo o louvor. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Bom início de mês, uma boa semana.
Muitas bênçãos, meu nome de Jesus. Amém.